Olá, muito bom dia a você. Você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É hora da gente falar de feijão. Um ano diferente aí para o feijão, pelo menos nesse começo de ano aí. A gente tem assunto importante para tratar aqui. E para falar de feijão, ninguém melhor que Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Acabei de falar que a gente está começando um ano diferente para o feijão, Marcelo. O que está acontecendo? Seja bem-vindo. Um feliz 2023 para você, meu amigo. Tudo de bom para você também, para a equipe do Notícias Agrícolas, para os produtores, que são os milhares aí que acompanham o Notícias. Olha, dentro do que nós vínhamos comentando já durante o ano passado, de que o volume total do ano passado era menor do que o volume total de 2021. Então, o que é que se esperava? O preço médio mais alto no ano. Agora, poderia acontecer no mês de janeiro uma redução nos preços se houvesse uma entrada normal de feijão que nós tínhamos da primeira safra normalmente em dezembro, janeiro, fevereiro. Como isso não está acontecendo, porque principalmente essa primeira safra tem diminuído muito a área plantada, e como a última safra colhida antes dessa safra começar foi a safra do estado de São Paulo, que teve uma produtividade mais baixa, além de uma área um pouco menor do que no ano de 2021, a gente entrou o ano de 2023 com preços mais altos. Então, números assim, em grandes números, né? R$ 400 foi um número entre aspas, mágico que aconteceu durante o mês de dezembro. Era de se esperar, normalmente acontece, Alexandre, que quando você tem ali os feriados, aparece algum produtor colhendo e aí ele tem uma necessidade de caixa, tem um comprador, mas são poucos compradores nessa época, até o dia 10 de janeiro, normalmente é pouca gente no mercado. Então, não causa surpresa a ninguém que nesse período você tenha um preço mais baixo do que você vinha tendo em dezembro. E o que aconteceu esse ano? Não teve esse preço mais baixo. Os preços das mercadorias reportadas durante esse período foram mantidos, 400, 410, até R$ 425 no interior de São Paulo, com um prazo de 20, 30 dias, foi registrado. Feijão preto, os produtores não quiseram vender, tinha menos compradores também, mas mal abriu o ano, e no mês de janeiro, aí, e os compradores estão oferecendo 320 ao produtor no Paraná, lá nas fazendas, e não estão encontrando vendedores. Raramente aparece um vendedor. Por que está acontecendo isso no feijão preto? Porque a área plantada de feijão no Paraná, no total, foi menor, e de feijão preto, bem menor do que a do ano passado. Então, nós temos aí esse valor pago ao feijão sendo um valor recorde, seja em dólares, US$ 75 aproximadamente, ou seja em reais, R$ 400 que está sendo pago, até um pouco mais, dependendo da situação. Uma ressalva: Goiás, 380, Minas, 380, 385, Minas com feijão nota 8, 8,5, Goiás, às vezes, com feijão 8,5, 9, mas Goiás tem mais um ICM que é cobrado lá. Muito bem. Agora, esse preço ou esse patamar mais elevado, digamos assim, Marcelo, ele se mantém por quanto tempo? Dá para, diante dessa falta de oferta, esperar uma manutenção aí desses níveis? Eu arrisco dizer, Alexander, que se nós tivéssemos um preço hoje ao redor de R$ 300, poderíamos dizer que, líquido e certo, durante o mês de janeiro nós teríamos uma reação nos preços, né? Em janeiro, fevereiro, março, né? Subindo o preço. Só que o preço já está bem caro. Então, nessa balança, nós temos nessa equação, vamos dizer, nós temos que levar em consideração duas situações. Uma, o feijão carioca já está caro. Dois, o feijão preto tem uma diferença de preço importante. Até que o feijão preto suba, e pode acontecer agora durante o mês de janeiro, lentamente uma alta no feijão preto, porque aumenta a demanda dele na medida em que o feijão carioca está mais caro,
Então, você tem um possível contraponto para buscar segurar um pouco o preço do feijão carioca. Do outro lado, o que é que a gente tem? Um consumidor que, no momento em que ele ouvir na mídia em geral de que o preço do feijão subiu, hoje, se você procurar no Google, você vai achar uma ou outra citação dizendo que espera-se uma reação no preço do pacote. A hora que isso se torna realidade e bate no bolso da população, a mídia divulga. Quando a mídia divulga e fala o que é que está acontecendo, você tem um volume menor, não é especulativo, é menos feijão nesse período, normalmente você vai ter essa população indo em busca do produto. Muita gente, se vai subir o preço, eu ia comprar 2 quilos, quero 4. Então, você tem um fator, inclusive, que pode pressionar. Qual é o outro fator do lado do consumo? O fato de que a gente vem do ano de 2022 com a população recebendo, né, aquela ajuda emergencial, que hoje foi transformada agora em Bolsa Família, de R$ 600. É um valor interessante, é um valor inédito que veio do ano passado, do governo Bolsonaro, e da população receber isso. No que é que a população que eventualmente está desempregado vai gastar esses R$ 600? A lógica diz que a primeira coisa que eles vão fazer é comprar alimentos básicos. Então, você tem um feijão muito valorizado, com alguns senões para subir, mas, do outro lado, você tem um consumidor que pode vir para o mercado e pressionar. Quando pressionar, vai para o feijão preto, vai para o feijão calpi, mas alguma coisa pode, inclusive, de agora até o mês de março, ter ainda de reação nesses preços do feijão carioca, apesar de alto. Você cita o mês de março como um ponto aí de referência de manutenção e até de possível alta de preços. Por quê? O cenário pode mudar a partir daí, Marcelo? Olha, é bem provável que os produtores com feijão carioca, onde está hoje, né, 400, 380, 400, 420, isso vai ser estimulante para o plantio. Você tem o feijão preto com preço agora estimulante, né? Então, o custo de produção, segundo a avaliação da Secretaria da Agricultura do Paraná, é alguma coisa ao redor de R$ 210. Então, R$ 210, um número, vamos supor que o produtor tivesse escolhido lá os 30 sacos por hectare, para R$ 300 é um número interessante. Então, isso pode chamar atenção, pode aumentar o plantio. Difícil ter antecipado, porque tem que tirar a lavoura anterior para implantar a nova lavoura. Mas é claro que muita gente vai fazer o que pode aí para acelerar. Está fazendo, já desde dezembro, quem podia já começou a plantar. Então, nós teríamos o mês de abril, maio, uma maior oferta lá, final de abril, maio sim, maio, junho, daí uma oferta bem maior aí de colheita da segunda safra. Isso pode ser um pouco antecipado, né? Pode vir aí para o mês de março. Nós temos que observar agora como vai o mercado, o que vai acontecer. Temos vários fatores, inclusive a mudança no Ministério da Agricultura, essa nova ideia de voltar a ter preço mínimo, de ter aquisição do governo, como isso vai impactar no mercado, nós não temos ainda nem definido quem vai fazer isso, quanto mais como, né? Já já a gente vai falar disso, dessa possibilidade de volta dos estoques reguladores aí, como é que o mercado do feijão reage sobre isso. Mas antes disso eu quero entender o seguinte, Marcelo. Então, temos aí um estímulo, ou pelo menos os preços estimulando o produtor a investir no feijão. Só que daí a gente pode ter aquele efeito, né, de todo mundo correndo e chegar lá na frente, muita oferta e isso pressionar preço de novo para o feijão. Cabe aumentar a oferta ou como o produtor precisa se planejar? O que ele tem que entender que o mercado... que pode acontecer no mercado aí, como é que ele se prepara para evitar justamente essa pressão de preço e aquela volta da montanha-russa que a gente estava acostumado a ver no feijão, do sobe e desce? Primeira coisa é buscar uma cerealista confiável na região, isso existe, né, muitas hoje, aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, Mato Grosso,
São Paulo, Minas, que deve colher, Goiás. Então, o produtor pequeno e médio, ele não tem, muitas vezes, a armazenagem para o feijão naquele momento. Então, ele precisa buscar, ter uma capacidade de armazenagem, 2, plantar uma variedade que permita armazenagem, já voltamos nesse assunto, 3, ele ter condições de bancar essa armazenagem. Também, além das cerealistas, as cooperativas. Nós entendemos que já está passando do tempo das cooperativas se envolverem mais na comercialização de feijão. Por quê? Se você tem mecanismos de estímulo ao pequeno produtor, você precisa, né, que pode vir a ter aí com o governo, você precisa ter uma estrutura para receber e processar isso. Hoje, as cooperativas, a grande maioria, vende os insumos e deixa o produtor decidir o que vai fazer com o feijão. Receber o feijão, processar, armazenar, é algo que tem que ser feito, precisa ser colocado na mesa de negociação, inclusive como um dos fatores que podem aumentar o volume de feijão no Brasil, você estruturar isso dessa forma. E aí os produtores vão vendendo ao longo do tempo. Se o produtor se preparar para vender o mínimo possível no pico, eu sei que é difícil, tá? Mas existem fórmulas para fazer isso. Ele vai escapar daquele momento onde você tem uma pressão muito grande nos preços. Aí você vai ter... qual é o outro fator aí? Eu falei da armazenagem, falei do custo e falei da variedade. Voltando à variedade. A variedade, por exemplo, um feijão carioca que não escureça. É importante o feijão carioca que não escureça. E isso dá ao produtor uma autonomia para a negociação. Ele vai ter uma liquidez a hora que ele quiser. Isso não tem maiores problemas. Diversificação, que é sempre um mantra no mercado de feijão. Não plante só feijão carioca na segunda safra. Ainda que te pareça que o feijão rajado tem uma produtividade menor do que o feijão carioca, ele pode vir a compensar. Por quê? Porque o feijão carioca vai ter demanda mundial. Depois a gente entra nesse assunto também. Feijão então, carioca não, o rajado, né? Super. O feijão rajado tem liquidez mundial. Ainda bem que você está atento, sabe mais de feijão que eu hoje. Vamos lá. Então, você tem o feijão rajado, você tem o feijão preto, o feijão vermelho. Dependendo da tua região, você tem os vignas, então o feijão mung, o feijão azuki, o feijão, os calpis normais que o Brasil sempre tem. Quando você olha qual é a previsão da Conab, e eu tenho ela aqui, ela prevê 2.800.000 e tantas mil toneladas, ou seja, menos feijão do que o ano passado no total. Qualquer tipo de política que venha a ser implementada pelo novo governo não vai dar tempo dela surtir efeito esse ano. Por quê? Porque ela teria que estar acontecendo agora para estimular o plantio da segunda safra, aí perdeu, porque é fevereiro, março no máximo, então já na segunda safra não vai ter algum tipo de estímulo. No irrigado, você estimular um produtor grande, eu acho que nem vai ser o objetivo do governo. Então, os efeitos de qualquer tipo de mudança na política de produção de feijão vão ocorrer somente em 2024. Então, com esse cenário, você tem o Brasil para abastecer. O ano passado caiu a exportação, diminuiu. Por quê? Porque nós exportamos excedentes do Brasil. Se sobrar no Brasil, nós exportamos. Não sobrou o ano passado, caiu a exportação. E nós vamos ter esse ano um mercado mundial mais comprador do que foi o ano passado. Aliás, Marcelo, eu me lembro de uma conversa que a gente teve nesse final de ano mesmo, nesse final do ano passado aí, sobre as possibilidades de novos mercados ou de incrementação de mercado aí. E você citava, eu me lembro, a China, que inclusive veio sondar, né, de forma inédita como é que é a questão da produção de feijão aqui no Brasil. E você me falou de uma parceria com a Índia para garantir aí uma regularidade nas exportações. Isso está de pé ainda? Essa condição está andando?
Sim, nós estamos trabalhando aqui no Brasil. Essa ideia surgiu aqui no IBRAF. Nós chamamos, então, o Conselho Brasileiro do Feijão, a Câmara de Comércio Brasil-Índia. Começamos a conversa com o Ministério da Agricultura. Temos um apoio fantástico do Ângelo, que é a Dito Agrícola do Brasil, lá na Índia. Ele já está fazendo a ponte também com uma instituição indiana que representa os importadores. Estamos buscando envolver empresas indianas que têm pé no Brasil na área do agro. Então, também envolvendo essas empresas que têm interesse que nós tenhamos feijões aqui para exportar para a Índia. Então, buscando organizar um pouquinho mais o jogo, porque o que aconteceu? A Índia é o nosso principal importador, porém, nós não temos confiança para produzir mais feijão para vender para a Índia, porque as regras do jogo mudam e não dá tempo da gente se precaver. Nós vimos 2021, ou desculpa, 2022, a Índia, no meio do caminho, parou a importação de mungo. Então, o que nós queremos dentro desse acordo com a Índia? Num primeiro momento, claro, nós gostaríamos de acertar preço antes do produtor plantar, mas isso é um tópico por enquanto. Temos que estabelecer uma base para isso. A base é informação confiável. Quanto a Índia vai ter de feijão durante o próximo ano, o ano agrícola deles, né? Quanto nós podemos plantar aqui sem risco. Então, nós precisamos dessa informação. Quando essa informação é passada por empresas que não têm uma maior simbiose com as empresas brasileiras, eles vão passar a informação que lhes convém. Plante, plante, plante que a gente vai comprar. Daí, quando tem o produto, caramba, tem demais, está tendo em Madagascar, está tendo na Austrália, tem em Mianmar, nós vamos ter que comprar menos e o preço caiu. Então, nós precisamos de uma maior segurança para produzir. E existe uma variedade de feijão que só a Índia poderia importar o volume total dos feijões que nós exportamos no ano passado. Ou seja, a Índia poderia importar 150 mil toneladas de um feijão Mung preto. Mas o que acontece? Se nós produzirmos e não tivermos um entendimento prévio com a Índia, nós podemos ter uma dor de cabeça nisso bastante grande. Por quê? Porque, basicamente, é só a Índia que importa esse feijão. Então, quando acontece isso com o feijão Mung, a Índia resolveu não importar esse ano, tá bom, nós vendemos para Vietnã, que vende depois para a China, nós vendemos para a Indonésia e fomos vendendo para vários países aí. Com o feijão Mung preto que eles querem que seja produzido, já não é bem assim. Nós temos que ter uma maior segurança do que podemos entregar para a Índia. Então, dentro desse contexto, uma aliança estratégica, está sendo bem vista por eles até o momento, pelos atores aqui no Brasil, que não é algo que uma instituição faça sozinho, tem Câmara Setorial envolvida, ministérios, etc., para conseguir costurar isso. Né? E tem a China. A China, eu acredito que 2024, durante 2023, a burocracia, os protocolos que têm que ser cumpridos para que a China venha importar do Brasil precisam ser atendidos e precisam de tempo. E esse tempo vai ser 2023. Espero que em janeiro de 2024 eu tenha oportunidade de estar aqui conversando com você e com os produtores e tratando do que é que nós estamos plantando para vender para a China durante o ano de 2024. Bom, então o que o produtor precisa entender, e isso ele faz conversando com os atores, né, os participantes ali do elo da cadeia produtiva próximos dele ali, se ele tem ou não uma demanda para aquele feijão que ele vai produzir. É a primeira regra, certo? E isso vai fazer com que ele tenha essa possibilidade de diversificar o feijão. Depois, em se decidindo se vai plantar ou quanto vai plantar de carioca, ter o cuidado de pegar aquela variedade que pode ser armazenada, ter o cuidado de ter condição de armazenar esse feijão, seja na propriedade, seja através de uma cooperativa, enfim, para evitar aquela pressão de oferta no mercado num determinado período e jogar o preço lá embaixo. Se ele fizer isso ao longo do ano, ele vai conseguir administrar, Marcelo, a atividade dele de forma
saudável? Está sendo diferente essa administração da propriedade, principalmente para produtor de feijão nos últimos anos? Você tem visto essa mudança acontecer? Sim. Nós tínhamos, antes de ter o preço nacional do feijão sendo levantado dos produtores, dos empacotadores, da indústria em geral, dos corretores diariamente, nós tínhamos uma oscilação. Lembra quanto a gente falava que existia oscilação criada no mercado para comprar na baixa e já vender na alta na outra semana? Boa parte disso, se você olha, desde 2017 foi diminuindo. Isso é fruto do esforço dos produtores e do mercado, produtores mais empacotadores, em ter uma referência de preço. Então, o preço nacional do feijão vem ajudando nisso. Previsibilidade é o que busca o produtor profissional, é o que buscam os grandes empacotadores, médios, eles não são especuladores, eles não ganham se o feijão cai o preço essa semana e explode na semana que vem. Ter previsibilidade é o que tem feito o produtor de feijão ter um melhor resultado. Então, o resultado, na média, tem melhorado bastante. O que precisa? Muita informação. Está conectado aqui no Notícias Agrícolas. Diariamente a gente disponibiliza, né, o preço nacional do feijão através do Notícias Agrícolas. Ter as alternativas de negociação como plataforma que está funcionando aí, a Ebarne, e em feijão também. Ter informação, dependendo do volume e de quão perto ele quer acompanhar esse mercado de feijão, vir para o IBRAF, fazer parte do Premier do IBRAF, estar ligado diariamente, está recebendo ali a cada hora, né, as informações do que está acontecendo no mercado. Isso tem permitido que ele tenha um resultado melhor. Por isso que alguns produtores têm tido um bom resultado e vêm plantando anualmente, mantendo a sua área e alguns até aumentando. Produtores no irrigado têm aumentado a área também. Inclusive, você estava me dizendo que o preço médio do feijão no ano passado foi maior do que do ano retrasado, né, Marcelo? E essa é a tendência, né? Exato. Ano a ano isso vem acontecendo. Nós temos uma escalada, né? Lembra que a última vez que nós tivemos grande dificuldade de comercialização de feijão foi, se eu não me engano, 2013 e 14. Alguma coisa em 2018, resquício da seca de 2016, plantaram demais daí. Então, alguma dificuldade, mas nada semelhante ao que nós vivemos lá atrás, em 13 e 14, que dava umas micadas, né, no mercado que eram bem complicadas, quebrava o produtor. Então, isso não tem acontecido mais. WhatsApp, informações, Premier, preço nacional do feijão, Notícias Agrícolas, levando também como principal canal que leva informações de feijão para o produtor. Isso tem feito uma diferença bastante grande. Só para a gente colocar números aí, qual foi o preço médio do ano passado do feijão, Marcelo? Deixa eu pegar minha cola aqui, mas aqui, peraí. Esse ano a gente fecha aqui com preço médio mensal, cara. Aqui, olha só. O ano passado, o preço médio foi R$ 265. Esse ano está em R$ 307. Se a gente coloca aqui em dólar do mês de dezembro, ele vai dar $60, quanto $49 média do ano de 2021. A última vez que nós tivemos uma média acima de $60 no ano foi no ano de 2016, que foi aquela quebra tremenda que nós tivemos e que foi histórica, né? Aquela seca que nós tivemos lá naquela oportunidade. Antes disso, acima de $60 não teve, né? Teve 2015 o preço razoável, perto de $60, mas é inédito. Os $60 de média é inédito. E como a gente comentou, inédito no mês de dezembro e janeiro ver esses preços sendo praticados. Muito bom. Marcelo, como eu
te provoquei lá no começo a questão desses anúncios, né, da possibilidade de volta dos estoques reguladores aí para o setor. Como é que o setor de feijão está encarando essa possibilidade? Beneficia, prejudica, tira a previsibilidade, enfim, o que o setor está pensando sobre essa possibilidade da volta dos estoques reguladores? Dificilmente um gestor público, e alguns deles a gente não conhece, não sabe o que esperar deles, mas é muito difícil um gestor público ter a sensibilidade para conseguir acompanhar um mercado como esse que está na mesa do brasileiro todo dia. É muito difícil. Normalmente, o que a grande maioria dos produtores e da indústria concorda é que a melhor coisa é deixar o mercado se ajustar, oferta e demanda. Se o governo tenta mexer nisso, ele acaba trazendo algum tipo de anomalia no mercado que ou prejudica o produtor ou prejudica o consumidor. Então, o mercado tem se ajustado. Eu acabei de comentar que os preços praticados durante dezembro e janeiro vão estimular um maior plantio. A gente já sabe que lá no mês de maio, junho, julho, há uma tendência de a gente ter um recuo nos preços do feijão, porque vai ter um volume maior. Então, o mercado vai se ajustando a isso. Se você tiver os produtores com acesso a recursos que possam permitir que eles armazenem e alonguem o momento de comercialização, já é suficiente. Então, não há necessidade de formar esse estoque. O que Conab pode fazer tá bom, compras para atender as ajudas alimentares que eles fornecem, cestas básicas, etc. Agora, vai armazenar onde? Os armazéns da Conab já não estavam em condições. É difícil você, num país continental, armazenar feijão. Depois, a corrupção que acaba trazendo. A gente não está falando corrupção no nível de diretoria, a gente está falando corrupção no nível de armazém. Né? Todos sabem, que acompanhavam o mercado, sabem como era complicado esses estoques. É interessante você ter a comercialização depois, lógico, em bolsa de mercadorias, a bolsa de mercadorias acaba comercializando. Essa parte, tudo bem, funciona legal. Só que lembra, cada vez que nós tínhamos leilão, acabava subindo o preço. O efeito era o contrário do que o governo buscava. Como resolver isso? Se eles tiverem a fórmula, ok. Se não tiverem, eu diria para você que vai ser inócuo. E aí, o receio dos produtores é que venha algum tipo de determinação do preço a ser praticado. Isso pode espantar o produtor de feijão, que ele vai preferir um produto onde ninguém meta o bedelho. Agora, no feijão, no arroz é básico, precisa, tal, deixa o mercado se ajustar. O governo entra nisso. O governo entra nisso, uma administração mais ditatorial pode, daqui a pouco, dizer que vai pagar tanto e o preço do feijão é aquele. A gente sabe que na prática não funciona, mas incomoda pra caramba. Então, eles podem desequilibrar um mercado que vem começando a encontrar o seu equilíbrio com as leis de mercado, oferta e demanda. Ok, no caso do feijão, por exemplo, a formação desses estoques ou a interferência do governo na formação de preços pode ser um tiro no pé. Marcelo, para a gente finalizar, o que você espera desse 2023? Olha, eu tenho a tranquilidade de que a gente tem um mercado gigante. Então, temos aí um déficit de feijão nos últimos anos, só para atender o mercado interno. Então, se os produtores produzirem, nós não vamos ter maiores problemas. Porque o grande problema acaba quando você desestimula a produção. Então, isso não vai acontecer. Por outro lado, as portas que vão se abrindo, nós citamos duas, mas o Brasil exportou já para 80 países. Então, existe toda uma mudança no mercado mundial, existe a recessão mundial, existe a dificuldade para ter alimentos, existem mudanças climáticas que estão levando lavouras de feijão pelo mundo afora, não afeta só trigo, soja e milho, feijão também entra nisso. Então, demanda está garantida, nós precisamos dar tranquilidade para o produtor e teremos um 2023 bastante interessante.
Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Na primeira semana do ano, já o Marcelo aqui com a gente. Obrigado por dedicar esse seu tempo para passar informação aí para o pessoal, para os produtores principalmente. A gente volta a conversar, eu agradeço muito a sua participação nesse momento, mas você volta em outras oportunidades para a gente ir atualizando aí esse mercado do feijão. Grande abraço para você, até a próxima. É sempre um prazer, a gente vai estar aqui e vamos lá para o primeiro Viva Feijão do ano. Viva o feijão do Brasil. Vamos em frente. Ah, Marcelo, eu acabei esquecendo de te perguntar como é que tá a agenda do IBRAF esse ano, né? Tem já programações prontas aí, né? Opa! Começando um grande Viva Feijão no dia 10 de fevereiro, Dia Mundial do Feijão. Eu tenho minha colinha aqui, ó. Dia 18 de fevereiro, vamos estar na Índia trabalhando esse acordo. Dia 22 de fevereiro, aquela semana de 22 de fevereiro, vamos estar em Dubai com um coquetel feito pelo IBRAF e pela PEX, com os exportadores lá recebendo importadores do mundo todo. Dia 30 e 31 de março, Summit de feijões, gergelim e amendoim em Foz do Iguaçu, recebendo importadores do mundo todo. 19 de abril, um Pulse Day em Guarapuava. Em maio, o Fórum Brasileiro do Feijão, esperamos fazer em Brasília, para convidar o pessoal da área pública, justamente para conhecer mais a respeito de feijão. E aí nós vamos ter confirmações de datas dos ralis do feijão em Minas, Goiás e Mato Grosso. Então, essa é a agenda prévia que nós temos aí para o ano de 2023. E muitas outras coisas com certeza virão. Beleza. Boa, Marcelo. Obrigado pela participação. Volte sempre. Grande abraço. Bora, um abraço. Tá aí Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, aqui com a gente, trazendo a notícia de que o ano começa com feijão em níveis recordes. A gente está falando de uma saca acima dos R$400, em dólares também nível recorde, $75 aí para o feijão nesse início do ano. Tudo indica que por conta de uma oferta bastante restrita, por falta de incentivo aí do plantio no ano passado, a gente deve permanecer ainda com preços bons e em patamares elevados, pelo menos até aí o mês de março. Então, fique atento você, produtor de feijão, para as oportunidades. Só entenda o que vem por aí, né? Principalmente o que vem por aí, para evitar que quando chegar março, quando você tiver já o feijão para vender, que uma concentração de oferta não faça os preços caírem de forma muito acentuada. Então, preste atenção aí nas dicas que o Marcelo deu ao longo dessa entrevista. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.